Aplauda bem forte ao Senhor. Glória a Deus. Te recebemos, Espírito Santo de Deus. Bendizemos o teu nome. Aleluias. Graças a Deus. Boa noite, irmãos. Paz seja convosco. Pode sentar no seu lugar. Antes da gente meditar na palavra, eu quero reiterar as palavras da pastora Andréa. Estamos felizes com você que está aqui nos visitando pela primeira vez. Que Deus te abençoe. É sempre bom receber novos irmãos da família de Deus. E a nossa igreja, a nossa comunidade sempre fica muito alegre. Nós, equipe de pastores, toda a membresia, a gente fica muito feliz com a sua presença. Que Deus te abençoe. Antes de meditar na palavra, pode aplaudir ao Senhor mais uma vez. Graças a Deus. Antes de meditar na palavra, eu quero reforçar um recado para você que está aqui, para você que está em casa, que deseja se inserir no ministério. A pastora Larissa já falou sobre a nossa escola de ministério, que nós chamamos de Speed, né? Porque ela é mais rápida. No normal, a nossa escola de ministério acontece em 5 encontros, é um curso mesmo, preparando pessoas para se inserirem nos ministérios da igreja, falando sobre dons, sobre talentos. Mas nós temos o entendimento que há pessoas que não podem participar durante a semana, e normalmente a escola de ministério acontece em um dia da semana, normalmente é no dia de quarta-feira. Não é isso, pastor Wagner? Quarta-feira. E a gente entende, tem pessoas que nos procuram, pastor, eu quero participar da escola, mas tem faculdade, saio tarde do trabalho. E a gente fez isso ano passado e vamos repetir no início do semestre. No ano passado a gente fez no início do segundo semestre. A gente fez uma escola Speed, que são 2 sábados. Então a gente pega todo o conteúdo de 5 aulas e a gente distribui isso em 2 encontros. Então, para você que já quer começar o ano, né, se apresentando ao Senhor, dizendo: eis-me aqui, eu quero servir, quero entregar o meu dom e o meu talento, agradecendo ao meu Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida, e você quer se inserir em algum ministério. Nós estamos precisando de pessoas na transmissão online. Você que está em casa agora, essa imagem está chegando, porque tem irmãos, inclusive é um casal da nossa igreja, né? Casados que estão ali na parte técnica, transmitindo para você agora online. Então esses irmãos estão renunciando de estarem no culto para estar lá, estão servindo. Quando você está aí para receber a palavra, existem irmãos cuidando do estacionamento, e tudo isso é feito de forma voluntária. É isso que nós chamamos de serviço ministerial. Então, enquanto você está aqui, você que trouxe seu filho, neto, sobrinho, tem uma equipe cuidando, né, do culto das crianças, que é o nosso Farol Kids, o nosso culto infantil. Nós precisamos de tias, de tios cuidando das nossas crianças. E como é que a gente prepara essas pessoas? Na escola de ministério, tá? Que vai acontecer nesse primeiro sábado de janeiro e no segundo sábado. Serão 2 encontros às 16 horas. Então, se você quer já começar o ano se inserindo no ministério, esse próximo sábado, quero contar com você aqui. A gente vai estar ministrando para você que deseja servir no ministério, servir no reino, tá bom? Próximo sábado, às 16 horas, nossa primeira aula da escola de ministério, e a segunda aula vai acontecer no sábado posterior, tá bom? No restante do ano, a nossa escola de ministério vai acontecer como acontece normalmente, tá? A gente vai marcar as datas e teremos algumas escolas durante o ano, até para as pessoas que vão aceitando Jesus, se batizando, chegando de outra denominação. Essas pessoas também vão participando da escola de ministério e se inserindo no ministério do reino de Deus, amém? Então, sábado às 16 horas, você que deseja aprender um pouco mais da palavra, escola de ministério aqui na nossa comunidade, amém? Vamos meditar na palavra de Deus? Você que está aqui, você que está em casa, se você puder agora, curve a sua cabeça, feche os seus olhos e peça ao Espírito Santo de Deus
para falar ao teu coração, para trazer uma palavra direcionada para o teu coração, atingindo a tua necessidade. O Senhor sabe como você chegou aqui e o que você está vivenciando na tua vida neste momento. Então peça ao Espírito Santo, tanto você que está aqui quanto você que está em casa, peça ao Espírito Santo para falar com você. Espírito Santo de Deus, eu te peço, venha falar conosco, ministra a tua palavra ao nosso coração, renova-nos, renova a nossa fé, renova a nossa confiança, renova a nossa esperança. Nós precisamos ouvir a tua voz. O nosso coração está disponível, a nossa alma está acessível e a nossa mente, meu Deus, é um terreno, é uma terra fértil para receber a semente da tua palavra, que agora será ministrada ao nosso coração. Fala de forma especial e nos transforma pelo poder da tua palavra, no nome de Jesus. Amém e amém. Digam graças a Deus. Eu quero falar hoje, irmãos, sobre ciência e fé. É sobre isso que eu quero falar hoje. Hoje pela manhã eu tive a oportunidade de ministrar uma palavra em uma escola de irmãos da nossa igreja, e essa palavra foi tão forte no meu coração, foi a palavra que eu partilhei, e eu tinha preparado outra palavra para ministrar no culto, e o Espírito Santo trouxe ao meu coração, sim, a necessidade de partilhar essa mesma palavra. Eu quero falar sobre ciência e fé. Em 2010, numa cidade chamada Duck, na Carolina do Norte, a universidade daquela cidade fez uma pesquisa. Aliás, a pesquisa em 2010 ela foi concluída, mas essa pesquisa durou alguns anos. E essa pesquisa conseguiu comprovar, preste atenção, de que pessoas que têm fé, pessoas que têm algum tipo de fé, não é só uma fé numa religião cristã, evangélica, católica. Esse estudo pegou pessoas com as mais diversas religiões e fé nos mais diversos credos. E foi comprovado o seguinte: essas pessoas que estavam doentes, e no caso dessas especificamente, pessoas que estavam enfrentando câncer, uma doença terrível. E eles identificaram que pessoas que estavam enfrentando a mesma doença, mas aquelas que demonstraram ter algum tipo ou algum nível de fé, seja qual for a religião, essas pessoas demonstraram, 40% dessas pessoas conseguiram demonstrar que na enfermidade não apresentaram nenhum quadro de depressão, nenhum, 40%. Não esmoreceram, não entristeceram. E o que esse estudo provou? Que o apego a algum tipo e algum nível de fé faz com que pessoas se curem no físico e no corpo. E eu não estou falando de uma conversa religiosa de pastor, eu estou falando de um estudo científico. Aí aqui no Brasil, na USP, nesse íntere entre 2010 e 2014, a escola de enfermagem da USP, da Universidade de São Paulo, aproveitou essa pesquisa e também foi pesquisar pessoas enfrentando a mesma doença. Essa primeira pesquisa foi nos Estados Unidos. Essa segunda aqui no Brasil, o que eles identificaram, que pessoas que se apegavam a algum nível ou algum tipo de fé, 30% dessas pessoas, a doença não evoluiu. Pelo contrário, regrediu. E eu não estou falando aqui de milagre não, tá gente? Nós cremos num Deus que faz milagre. Eu estou falando do estudo científico
que comprovou que 30% de pessoas que demonstraram, olha, eu tenho algum tipo de fé, eu acredito. Essas pessoas, ao invés da doença progredir, a doença regrediu. Acreditando em quê, gente? Vou melhorar. Acreditando em quê? Esse tratamento vai dar certo. E o estudo científico mostra isso. Eu aprendi, irmãos, que essa questão de fé, preste bem atenção, não está relacionado apenas à fé espiritual. E você vai entender o que eu vou dizer. Por quê? Porque quando a gente fala de fé, nós podemos ter fé em 3 instâncias. Presta atenção se não é assim. A gente pode ter a fé numa divindade, no nosso caso, é no nosso Deus. Tem pessoas que têm fé em outro tipo de divindade espiritual. Mas nós podemos também ter fé em nós mesmos. Já parou para pensar nisso? Isso é um tipo de fé, acreditar que eu posso. Acreditar que eu vou conseguir, isso é fé. E nós também temos uma fé em outra instância, que é a fé o quê? A fé na outra pessoa. Eu posso acreditar no Renato. Renato chegar para mim e dizer, pastor, ó, hoje eu posso pregar. Hoje você não vai pregar, quem vai pregar sou eu. E eu dizer, meu Deus, será que é isso mesmo? Renato, vou colocar fé em você que você vai pregar. Entregar para ele a mensagem. Eu estou acreditando em quê? Em outra pessoa. Então, quando nós falamos de fé, a fé ela pode se desenvolver nessas instâncias. Ou a fé, aqui na vertical, ou a fé centralizada em mim, ou a fé onde? Na horizontal. Irmãos, os relacionamentos se desenvolvem a partir de quê? Da fé. Sabe até um contrato que você faz? Quando você faz um contrato, quem é aqui da área jurídica sabe. Mas quando você olha lá no finalzinho do contrato, como é que está lá no finalzinho do contrato? E dou fé. Aí você vai lá e assina. Por quê? Porque você está acreditando na outra pessoa que esse acordo bilateral ele vai funcionar. O que é isso, gente? Um tipo e um nível de fé. E todos nós, irmãos, queremos nos apegar a algum tipo de fé. Algum nível de fé. Seja qual for a religião, tá? Por exemplo, agora nesse atual governo, não sei se você viu, mas houve uma portaria do Ministério da Saúde. Não sei se você viu isso, mas houve uma portaria do Ministério da Saúde dizendo que as atividades de culto africano seria extensivo ao SUS. Interessante que essa turma é a turma que mais fala que Estado e religião não pode se juntar. Mas eu quero me ater à questão do fato. O que é que essa pessoa acredita? De que a pessoa pode, no SUS, ter na atividade de culto, africano, a sua fé. Para buscar a sua cura, para buscar a sua terapia. Vocês percebem? Que as pessoas estão se apegando a algum tipo, algum nível de fé. O ser humano precisa disso. É isso que sustenta o ser humano. Irmãos, quando nós perdemos a fé, seja em Deus, seja em nós mesmos, ou seja, nas pessoas, nós estamos perdidos. Quando é que um casamento acaba, gente? Um casamento acaba, um relacionamento acaba quando você perde a fé na outra pessoa. Quando você perde a fé naquele relacionamento, você olha para o seu relacionamento e diz, isso aqui não vai mudar. O que foi que aconteceu? Você perdeu a fé. Quando é que uma sociedade se dissolve? Você tem uma sociedade com alguém. Vamos imaginar que eu tivesse uma sociedade com o Henrique. E a gente já está junto nesse negócio há algum tempo. Eu chego para o Henrique e diz, olha Henrique, não vai dar mais para a gente caminhar junto. Por quê, pastor? Não, cara, não dá mais. Eu acho que é melhor você seguir seu caminho e eu seguir o meu. Quando eu tomo essa atitude, o que é que eu estou dizendo? Eu não tenho mais fé nesse nosso acordo. Os irmãos entendem que a fé é tudo que nos guia. E eu não estou falando apenas na instância espiritual. A fé é o que nos move. O que é que diz Hebreus capítulo 11? A fé é o firme fundamento. De quê, gente?
das coisas que esperamos, e a prova de quê? Das coisas que não vemos. Isso é fé. A fé é o que nos move, a fé é o que nos sustenta, a fé é o que nos mantém de pé. A fé é o que renova a nossa esperança. E eu entendo que é muito pertinente a gente trazer essa palavra no primeiro culto da oração da vitória do ano de 2024. Esse é um culto de oração. E eu quero perguntar para você, e responda isso no teu coração e no teu espírito. Como é que está a tua fé? Se tivesse um reservatório, vamos imaginar a nossa fé sendo um combustível dentro de um reservatório, porque eu disse nessa noite que a fé é o que nos move, a fé é o que faz a gente se movimentar. Então, se hoje você olhasse para a sua vida e pensasse, meu Deus, como é que está a minha fé? Nesse reservatório, que nível que está? Até porque, gente, fé é algo que a gente pode medir em quantidade. Como é que eu posso provar isso? A palavra diz que os discípulos de Jesus pediram o que a ele? Mestre, aumenta a nossa fé. Isso quer dizer que fé é, não sei em que medida, tá, gente? Não sei qual é a unidade de medida que se usa no céu, mas a fé, ela é em quantidade. Se os discípulos pediram a Jesus, aumenta a minha fé, isso quer dizer que a minha fé, ela pode às vezes estar em um nível baixo, e os discípulos pediram, eu quero que o Senhor aumente a nossa fé. Então eu quero que você responda aí de forma sincera. Como é que está o teu nível de fé? Por quê, irmãos? Porque a fé é que nos mantém de pé, e a fé nos leva a um lugar chamado persistência. Deixa eu te dizer, só persiste quem tem fé. Só persiste casado quem tem fé, só persiste no caminho buscando a Deus quem tem fé, só persiste em oração quem tem fé, só persiste jejuando e orando por alguém que está dando prejuízo na tua vida, ou se acabando num vício, e você continua orando por essa pessoa quem tem fé. A fé é que nos move. Quem desiste já perdeu a fé. Quem para de orar, perdeu a fé. Quem abdica da esperança, perdeu a fé. A fé é o que nos move. E a fé nos leva para esse lugar chamado persistência. Eu oro porque eu acredito. Eu oro porque eu sei que Deus pode mudar. Eu oro porque eu sei que Deus pode transformar aquela pessoa que só está me dando prejuízo, está me dando trabalho. Eu oro porque eu continuo acreditando que a minha família pode ser restaurada. O que é que me move? A fé. A fé nos leva a esse lugar de persistência. Ou acreditando em Deus, ou acreditando em mim, ou acreditando em quem? Na outra pessoa. Os que perdem a fé, guarde isso no seu coração, desistem. Quem perde a fé, para de lutar. Quem perde a fé, para de correr. Quem perde a fé, se cansa, se senta ou morre. Porque a fé é o combustível. E a fé, vou repetir, nos leva a esse lugar chamado persistência. E eu quero me dirigir a você que já começou o ano pensando em desistir. Creia, Deus quer renovar a tua fé. Diga graças a Deus. Deus quer renovar a tua confiança. Diga graças a Deus. Por quê? Porque é a fé que nos leva a esse lugar de vou continuar, vou persistir, vou resistir. Irmãos, por isso que a palavra diz que sem fé é o que, gente? Impossível agradar a Deus. Porque viver com Deus é estar se movendo. Entenda, a nossa relação com Deus, ela é dinâmica, ela não é estática, ela não é parada. Por isso que sem fé é impossível agradar a Deus. A fé nos leva a esse lugar de persistência. Eu quero contar uma história linda, que você já deve ter me ouvido contar algumas vezes, se você já
me acompanha no ministério da palavra há algum tempo. Mas eu quero relembrar a você uma história linda de alguém que recebeu um tipo de fé através de outra pessoa e resolveu persistir. Ouça essa história. A palavra conta a história de uma mulher casada com um homem que tinha 2 filhos. Houve uma crise no lugar que eles moravam e eles foram forçados a migrar para outro país. Eles foram forçados a sair da sua terra e ir para outro país. Aquele homem pegou sua mulher, seus 2 filhos e foi para esse outro país, até que essa crise instalada nesse lugar que eles moravam, essa crise acabasse. Chegando lá naquele país, eles então começaram uma nova vida. Aquele homem começou a viver, negociar, e eles então viveram uma vida normal, até que aqueles 2 meninos conheceram 2 moças daquele país e se casaram. E parecia que estava indo tudo bem, né? Saíram de um lugar de crise. Possa ser que eu esteja falando aqui da vida de alguém, né? Pode estar vivenciando uma crise agora e você está pedindo a Deus uma saída. Pois é, essa mulher e esse homem, seus 2 filhos saíram desse lugar de crise, foram para outro lugar, normalizaram a vida, os filhos casaram e aparentemente ia tudo bem. Até que a história não diz o que foi que aconteceu, mas primeiro morreu o pai, o chefe da família. E a história diz que logo depois morreram os 2 filhos. E agora resta dentro daquela casa 3 viúvas. 3 viúvas. Uma senhora com suas 2 noras, jovens, viúvas. Imagina a dificuldade, tá, gente? Estamos falando de uma época em que a mulher dependia completamente do homem. Falando de uma época em que era o homem que somente ele era o provedor. Essa mulher que perdera seu marido e seus 2 filhos, agora estava numa terra estrangeira, tendo que sustentar a si e suas 2 noras jovens. A história diz que ela teve notícia de que no lugar que ela morava tinha voltado à normalidade. A crise tinha acabado. Então ela decide voltar. Procura suas 2 noras e diz para elas: eu vou voltar para minha terra. Lá pelo menos eu tenho parentes que podem me ajudar. Aqui eu estou num país estranho, estrangeiro, vocês são daqui, e fica mais difícil para mim, mas o meu conselho é que vocês 2 fiquem aqui. Vocês são jovens, vocês podem casar de novo, estão desimpedidas para isso, fiquem aqui. Acho que aqui vai ser melhor para vocês, e para mim é melhor eu voltar para minha terra de origem. A história diz que aquelas 2 moças disseram para aquela sogra: não faremos isso. Abandonar a senhora? De jeito nenhum. Nós vamos com a senhora. Era mais ou menos assim, né? A gente pagou o preço na bonança, agora quando está a escassez, a gente tem que estar junto, vamos se somar. A palavra diz que elas arrumam uma mudança, e quando chega na entrada da cidade, a sogra mais uma vez tem uma conversa com aquelas 2 jovens. E diz para elas: minhas filhas, vocês são jovens. Vocês podem casar mais uma vez. Melhor vocês ficarem. Se vocês estão com alguma esperança de que eu tenha em algum momento da minha vida outros filhos para vocês casarem, façam uma conta comigo, eu já sou de idade. Vamos imaginar que eu casasse de novo. Aí vamos imaginar que por um milagre eu ficasse grávida. Vocês iam esperar os meninos crescerem, para depois vocês casarem com os meninos já. Não, não vai dar, fiquem aqui. Fiquem, é melhor para vocês. E a história diz que uma delas diz: é verdade. E dá meia volta e vai procurar, né? Viver a sua vida. A outra que ficou com a sogra diz para ela: não, de jeito nenhum. Eu vou com a senhora. Agora a senhora está precisando de alguém que cuide. Gente,
Eu comecei falando de fé, né? A atitude dessa moça é uma atitude de quê? De fé. Ela estava acreditando naquela senhora. E dizendo para ela, não, eu vou cuidar da senhora, eu acredito que se eu continuar junto da senhora, eu serei abençoada. É tão bom, irmãos, quando nós movemos a nossa vida por fé. Isso abençoa o relacionamento. Eu quero me direcionar a você mais uma vez que está vivendo algum tipo de descrença em algum nível ou algum tipo de relacionamento que você tem. Peça ao Senhor para te curar nessa noite. Porque, irmão, só desiste quem perdeu a fé. Aquela que voltou, perdeu a fé naquele tipo de relação. Aquela que ficou, disse para aquela sua sogra, eu vou com a senhora para onde a senhora for. Porque a partir de agora, o teu Deus vai ser o quê? O meu Deus. Vocês percebem que agora ela está construindo uma fé na vertical? Ela está dizendo, a fé que eu vejo a senhora tendo nesse Deus que eu estou conhecendo agora, eu quero ter também. Então o teu Deus será o meu Deus. Irmãos, é tão bom quando a fé que temos começa a inspirar outras pessoas. Ouça, no nome de Jesus. A fé que desde o início dessa minha mensagem eu tenho dito para você, peça ao Senhor para tê-la, é essa fé que inspira outras pessoas. Nós estamos falando, gente, de uma moça que vivia num país pagão, que adorava falsos deuses, e ela está tomando uma decisão e está dizendo, olha, esse Deus que a senhora serve, eu estou conhecendo ele agora, mas eu quero que a partir de hoje, a fé que a senhora tem, eu quero também essa fé para mim. O teu Deus vai ser o meu Deus. Por quê? Porque eu acredito na senhora. Vocês percebem que a fé dessa jovem, viúva, primeiro se desenvolveu nesse nível, para depois se desenvolver nesse nível. Ela acreditou primeiro na sogra. Irmãos, entendam que é assim que acontece o discipulado. Quando é que nós ganhamos alguém para Jesus? Quando pessoas olham para a nossa vida e dizem assim, eu quero ter o Deus que o Tiago tem. Eu quero ter o Deus que o Renato tem. Irmãos, é muito raro alguém entregar a vida para Jesus em um encontro pessoal com Deus, sozinho, sozinha. Sabe, essa pessoa foi desenvolvendo sua fé, é muito raro. Normalmente, a fé é desenvolvida pelo relacionamento que temos com pessoas próximas. As pessoas olham para a nossa fé e dizem o que aquela jovem disse para sua sogra. Eu quero ter o Deus que a senhora tem. A partir de hoje, o seu Deus será o meu Deus. Isso é lindo, né? O seu povo será o meu povo. Onde a senhora for, eu vou também. Onde a senhora repousar, eu também vou repousar. E onde a senhora morrer, eu também quero morrer. Tomou uma decisão, né? Uma decisão movida pelo quê, gente? Pela fé. Mesmo que essa decisão, preste bem atenção, a tirasse da zona de conforto dela, que era o quê? Seu povo, sua civilização, seu país, seus costumes. Ouça o que eu vou lhe dizer, a fé nos tira de certos lugares confortáveis. Já parou para pensar nisso? A fé nos tira de alguns lugares confortáveis. Esse início de ano, né, tem sido para mim um tempo de muita reflexão sobre tudo que Deus tem feito na nossa igreja, né? E eu pensando em janeiro de 2023. Para aqueles que chegaram depois, em janeiro de 2023, ou seja, em janeiro do ano passado, a gente estava do outro lado ali das colunas, onde o Bruni está ali. A gente estava ali. Onde ele está ali era o nosso altar. E a gente já estava pagando o aluguel dessa parte aqui desde setembro. Por quê? Porque a gente precisava aproveitar a oportunidade. A gente fechou um contrato em setembro, então a gente pagou setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro. E a gente não tinha nenhuma condição. Por tudo que a gente estava vivendo, pagar aluguel, as contas da igreja, a gente não tinha condição de ainda derrubar as paredes. A igreja já cheia. Mas se a gente olhasse um pouquinho, a gente estava confortável ali do outro lado. Estava confortável, pelo menos para mim como pastor. Só era colocar mais um culto.
Mas a fé tira a gente de um lugar confortável. Foi o que aconteceu com aquela jovem. Saiu do seu país, de perto dos seus pais, da sua família, e está declarando para aquela senhora: ó, a partir de hoje o teu povo será o meu povo. Eu vou ter que aprender outro idioma, eu vou ter que aprender outra cultura, vou ter que aprender outro costume, mas eu quero sair desse lugar de conforto, porque a fé sempre vai nos tirar dessa zona de conforto, sempre é assim. Aí eu pensando, né? Começou o ano, o Senhor foi abençoando, a gente fez a ampliação, derrubou as paredes, aí a gente termina 2023 com a igreja, graças a Deus, confortável, né? Temos salas amplas para as crianças aqui, 3 salas grandes. Lá a gente tinha salas bem pequenas, agora salas grandes, está confortável. Aí o Senhor agora faz a gente olhar para ali, ó. E agora o Senhor faz a gente olhar para novos galpões. Por quê? Pela simples vontade de crescer? Não. Ao que eu dizia para os pastores esses dias. A gente pensando nos investimentos e dizendo: oh meu Deus, a gente já tem que pensar daqui a 2, 3 anos. Esse ambiente já vai estar tudo lotado, no nome de Jesus. Porque a fé nos leva a quê? A sair de lugares confortáveis. E é difícil, viu, irmãos? É difícil a gente abdicar desse lugar de conforto e de segurança. Ruth, ali na porta da sua cidade, da sua origem, do seu povo, da sua língua, dos seus costumes, ela está tomando uma decisão por fé e dizendo: eu estou saindo do meu conforto, porque eu creio, Noemi, que o teu Deus vai me levar para um outro nível. Eu acredito nisso. Qual era a segurança que ela tinha? Nenhuma. A palavra diz que a outra que foi embora, antes de ir embora, abraça a sogra, chora, se despede. E agora, Noemi e Ruth vão para Israel. Deixa eu adiantar a história, senão não vai dar tempo de concluir. Chegam lá, essa mulher agora vai recobrar a vida, né? Viúva, com a nora também viúva. Naquela época, gente, repito, a mulher dependia completamente do sustento do marido. E agora, aquelas 2 viúvas agora dependiam da lei que sustentava órfãos e viúvas, que era uma lei chamada Lei do Restolho. Como é que funcionava? Elas iam agora para alguma fazenda e esperar o que caísse no chão para colher. Porque a lei dizia que quando estivessem fazendo a colheita, o que fosse caindo no chão ninguém podia pegar. Era chamado restolho. Aquilo ali tinha que ficar no chão para o órfão e para a viúva. Era a lei. E a palavra diz que Noemi então orienta a Ruth: olha, vai lá na fazenda daquele meu parente Boaz. Quem sabe você consegue colher umas espigas de trigo, de cevada, para a nossa alimentação. E ela vai. Aqueles homens que estavam fazendo a colheita começam a colher e vai caindo algumas espigas, e ela com outras viúvas, possivelmente, com órfãos também, iam atrás, colhendo o que caía no chão. Era assim que se sobrevivia naquela época, órfãos e viúvas. A lei dizia que os fazendeiros deveriam sustentá-los dessa forma. A palavra diz que ela ficou ainda ali alguns dias. O dono da fazenda, aquele homem chamado Boaz, quando a viu, achou interessante. Pergunta para alguém: aquela moça ali, quem é ela? Ah, você não sabe? É Ruth, a nora de Noemi. Você não sabe da história dela? Ela deixou o país dela, a família dela, só para vir cuidar da sogra. E ele se interessou na conversa. E procura saber mais sobre aquela moça que tinha saído do seu lugar de conforto por uma ação de fé, para cuidar de alguém, porque tinha acreditado naquela senhora e no Deus dela. A palavra diz então que ele dá uma ordem aos seus empregados: quando vocês forem fazer a colheita, sejam desleixados. Na hora de colher, sejam displicentes. Quando perceber que ela está aí, sejam displicentes.
Na hora de pegar a espiga de trigo, de cevada, façam isso com displicência. De propósito, deixem cair no chão, quando vocês perceberem que ela está aí. E assim aconteceu. Todas as vezes que Ruth estava por ali colhendo, por ordem de Boaz, os segadores iam pegando as espigas de qualquer jeito, deixando cair muito. E quando Noemi recebe Ruth em casa no final do dia, diz: minha filha, quanto foi isso? Olha, Deus está sendo bondoso. A palavra diz que aquele homem começa a se interessar pelaquela jovem, chama ela para conversar e diz: olha, você não precisa ir em outra fazenda não, fica aqui mesmo. Pode colher aqui tudo que você precisar. Se precisar de água, pode beber aqui. Eu penso que a Ruth deve ter olhado, tem alguma coisa errada aí nesse homem. E a palavra diz que o tempo passa e ele demonstra interesse em casar com ela. E faz a proposta. Só que naquela época existia também uma lei falando sobre a prioridade do grau parentesco na hora de negociação, inclusive de casamento. O que é que essa lei dizia? Por exemplo, imagina se eu e Renato nós fôssemos irmãos. Eu, o irmão mais velho, Renato, o irmão mais novo. Se eu morresse e eu fosse casado, e eu não tivesse ainda gerado filhos, pela lei, o Renato tinha obrigação de casar com a viúva. Era a lei que dizia isso. E o que acontecia? Quando ele gerasse o primeiro filho, a lei dizia que esse filho não pertencia a ele. Esse filho pertencia a quem? Pertencia ao que morreu. Era a minha semente. Era a forma que Deus tinha estabelecido a partir de Moisés, de que nenhum homem ficaria sem uma semente. A partir do segundo filho não, seria a descendência dele. Mas a lei dizia que o primeiro filho seria do irmão que morreu. Por isso que Jesus conta aquela história, né, quando foi questionado, né? E se um homem casou com a mulher e morreu, e aí depois o outro irmão casou, lembra dessa história? E Jesus é questionado pelos fariseus, quando ele chegar no céu, né? De quem é que vai ser a esposa e quem é que vai ser o marido, né? Jesus então responde que no céu não vai ter casamento, nem vai ter esse tipo de relação, né? Foi isso que Jesus respondeu. A palavra diz então que Boaz, quando se interessa por Ruth, ele então encontra uma barreira legal, que era o quê? Ele tinha um parente mais próximo que tinha prioridade de casar com Ruth. Mas não tinha só o casamento, a palavra diz que havia uma negociação da propriedade. Boaz então procura esse primo de Noemi e diz para ele: olha, lembra de Noemi? Ela tem uma propriedade para vender, eu estou interessado na propriedade, mas você tem a prioridade pelo grau parentesco. Então, se você não quiser comprar a propriedade, eu quero comprá-la. E a Bíblia diz que aquele homem, que era um primo mais próximo, disse: eu quero a propriedade. Então Boaz disse para ele: mas tem uma outra questão, se você quiser a propriedade, você tem que casar com a viúva. Só que ele não falou qual foi a viúva, tá gente? A velhinha ou a novinha, ele só disse que era a viúva. E disse que o homem desistiu na hora: não quero casar, né? Esse negócio de casar não quero. Então você pode ficar com a propriedade e pode ficar também com a viúva. E a palavra diz que é nesse momento que Boaz então toma Ruth como esposa, casa com ela, e ela então se torna a esposa daquele homem. Ela tem um filho com aquele homem, e aquele homem então coloca o nome desse filho de Obed. Esse menino cresce, casa-se, e a sua esposa lhe dá um filho, e coloca o nome desse menino de Jessé. Esse menino cresce e se casa, e nasce-lhe também um 8º filho, e o nome desse menino é Davi. No Evangelho de Mateus, capítulo 1. O primeiro capítulo de Mateus fala sobre a árvore genealógica de Jesus. E são citados dezenas de nomes de homens e patriarcas e chefes de família. Apenas 5 mulheres. Nós estamos falando de um tempo, tá gente? Onde era só citado o nome do chefe da família, não da mulher. Mas na linhagem de Jesus, 5 mulheres são citadas. Apenas 5. Durante
milhares de anos nas famílias que vieram desde Abraão, 5 mulheres. E entre elas está Ruth. Procure na Bíblia o nome de Orfa. Sabe a que voltou chorando? Porque não teve fé. Sabe o que aconteceu com essa mulher? Sabe não? Nem eu. Não sei mais nada da história dessa mulher. Não sei se ela casou de novo. Não sei se ela teve filhos. Não sei se ela... Não sei. O nome dela se perdeu na história. Sabe por quê? Porque Deus só faz o seu nome se propagar pela história quando a fé lhe move. Culto sim, culto não. Você já deve ter me ouvido falar nesses nomes. Pastor Arlindo, a dona Raquel. Quase ninguém aqui conheceu, acho que com exceção do pastor Anderson, pastor Ed, a pastora Andréa. Portanto, eu acho que eu não lembro alguém aqui que tenha conhecido meu pai. Mas sabe por que você escuta a história de fé desse homem e dessa mulher? Exatamente porque a história só vai contar, só vai reproduzir a vida de quem baseou a sua história na fé. Quem desiste, meu irmão, não tem história. Eu quero, no nome de Jesus, que você comece o ano de 2024 pensando sobre como serão as histórias que vão contar sobre você, teu filho, tua filha, teus netos. A fé é o que nos move. A fé é o nosso testemunho. A fé é o que fala de Deus e de Cristo para quem ainda não está o servindo. Você consegue entender isso? É a nossa fé. Eu comecei a minha palavra falando sobre a relação entre ciência e fé. Eu termino a minha palavra falando sobre essa fé que nos projeta até quando a gente morre. Eu falava isso hoje com alguém. Essa pessoa me dizia que, lembrando da história de um irmão chamado João, que era chamado João de Deus pela sua fé, pela fé que tinha. E ela dizendo que quando essa pessoa começava a falar sobre Deus, o ambiente se enchia de uma presença do Espírito Santo. E dizendo que nesse final de ano, a família se encontrou, esse homem já partiu para o Senhor, e só o simples fato de começarem a lembrar sobre esse homem, o que ele falava, todos sentiam a presença do Espírito Santo, só de falar dessa pessoa. É claro que não é uma pessoa, é o quê? É o testemunho. É o testemunho de fé. É o testemunho de vida. Em nome de Jesus. Você que entrou aqui nesse lugar e está pensando em desistir, se eu te dizer, não desista. O Senhor está renovando a tua fé nesse dia. Você que está vivendo uma luta muito grande e está dizendo para o Senhor, meu Deus, eu estou a ponto de desistir. Se eu te dizer, não desista. O Senhor quer renovar a tua fé, a tua confiança, a tua esperança, pois a fé é o que nos move. Eu quero orar com você e por você, pedindo que o Senhor te renove. Sabe por quê? Serão 366 dias esse ano, e a gente vai precisar muito que a nossa fé seja renovada. Precisamos muito do Espírito Santo se movendo em nós. Precisamos muito desse mover do Espírito Santo renovando as nossas forças. E é só Ele quem te sustenta, e é só Ele quem me sustenta, e é Ele quem nos mantém de pé. Fique em pé no seu lugar, no nome de Jesus. Coloque as duas mãos na altura do seu coração. Feche teus olhos. Quando essa pessoa me contava essa história sobre esse irmão, que ela disse que quando falava dele o ambiente se enchia da presença do Espírito Santo. Eu lembrei da história do profeta Eliseu, né? Quando a palavra diz que o profeta Eliseu ficou doente e morreu. Interessante isso, né?
Um homem que tinha tanto poder e Deus não o curou. Por quê, gente? Não sei. Porque tem coisa que Deus vai curar e tem coisa que Deus não vai curar. Viver por fé é isso também, né? Confiar no propósito do Senhor. Tem hora que você vai orar e Deus vai te responder. Tem hora que você vai orar e Deus vai dizer: olha, a minha graça te basta. Você consegue entender que isso é também viver por fé? É confiar mesmo no não de Deus, que nós estamos na vontade dele. Saia daqui com essa certeza. Ouça, viver por fé não é sempre Deus atender suas orações. Viver por fé, às vezes Deus olhar para a gente e dizer: não te dou, meu filho, a minha graça te basta. E a gente simplesmente vai olhar e dizer: eu quero ser aperfeiçoado na minha fraqueza, meu Deus. A palavra diz que quando o profeta Eliseu morreu, ele foi para o destino natural de todo ser humano, né? Foi sepultado, colocado numa cova, e depois o seu corpo entrou em decomposição. A palavra diz que houve uma guerra, que morreu tanta gente que faltou cemitério. E a Bíblia diz que foram reabrindo as covas para tirar quem estava ali sepultado e jogar outros. Mas estava tão urgente a situação que não estava dando tempo nem de tirar quem estava lá. E a palavra diz que jogaram um soldado morto. E quando esse soldado tocou nos ossos daquele que estava ali sepultado, só tocou. Só tocou. A palavra diz que ele voltou à vida no mesmo instante. Sabe por quê? A unção profética que Deus ele ministra sobre a vida de algumas pessoas, ela vai falando até quando a gente já morreu. Tem pessoas da tua família que a fé dessa pessoa grita no teu coração, mesmo depois que essa pessoa já partiu para a eternidade. Sim ou não? Tem gente que diz assim para mim: pastor, foi a oração da minha avó. Foi a oração da minha avó. Minha avó já está com o Senhor, mas foi a oração da minha avó. Estava falando com os meus irmãos esses dias sobre a oração da nossa mãe. Ela já está com o Senhor desde o ano 2000. Mas quando a gente começa a falar sobre a fé que ela tinha, sobre a oração que ela fazia, é o morto tocando nos ossos do profeta Eliseu. Ah, no nome de Jesus. Esse é o nosso testemunho. Meu Deus, renova a fé dessa tua filha e desse teu filho. No nome de Jesus. Ninguém pode sair daqui nesta noite, meu Deus, sem a sua fé renovada. Ah, meu Deus, no nome de Jesus, que a esperança renasça no coração dessa filha amada, desse filho amado. No nome de Jesus. Que haja um renovo do Espírito Santo. Eu creio, meu Deus, que nós nos movemos por fé. Eu creio, meu Deus, que o que nos move é essa certeza daquilo que ainda não chegou. É o firme fundamento daquilo que nós estamos ainda esperando. É isso que nos move. Oh, é isso que fez essa pessoa sair da sua casa hoje e dizer: eu vou na igreja. Ah, eu vou me sentar porque eu preciso ouvir uma palavra. E aí vem renovo. Oh, aí vem restauração do Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, se mova neste lugar, trazendo renovo ao coração desse filho, dessa filha amada. Nós precisamos disso, meu Deus. Nós confiamos em Ti. No Senhor depositamos toda a nossa confiança e declaramos que dependemos somente de Ti. Renova, meu Deus, o coração que está entristecido. Renova a alma que está sem esperança. Renova a mente que está perdendo a fé. Pessoas que oraram e disseram essa semana: meu Deus, a minha fé está minguando. Renova neste momento, no nome de Jesus. Que possamos sair daqui, meu Deus, nessa noite, com essa fé renovada. Como eu disse no início da minha ministração, que esse tanque seja reabastecido, no nome de Jesus, Pai. Que o Senhor venha nos renovar, meu Deus, de todas as formas. Que o Senhor venha renovar a esperança, que o Senhor venha renovar a confiança, que o Senhor venha renovar a fé. É o que nós precisamos, meu Deus, no nome de Jesus. Nada, meu Deus, pode se opor,
Nada pode, meu Deus, vencer a um coração cheio de fé. Que sejamos renovados nessa noite. Renova essa tua filha, renova esse teu filho, no nome de Jesus. Eu tenho certeza, meu Deus, que o ano de 2024 será um ano muito desafiador, mas o Senhor vai nos fazer viver por fé, andar por fé, renovando a nossa esperança, renovando a nossa confiança. Eu creio, meu Deus, eu creio no nome de Jesus. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, renova a nossa fé, no nome de Jesus. Oh, levante a sua voz e declare isso. Eu creio, meu Deus. Oh, seja cheia do Espírito Santo, seja cheio do Espírito Santo, renova-nos, meu Deus. As suas mãos e declare isso. Os passos de Jesus vou levar. E não vou desistir. Comigo a minha cruz. Eu creio, meu Deus. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. Quando o crente está firme nos pés do Senhor, cante isso com convicção. Prova cantando louvor. O inimigo se levanta, mas tem que cair. O crente não deixa a cruz, mas leva até o fim. É a fé que nos move. Ao seu lado, é a fé que nos move. Sempre é a fé que nos move. Oh, meu Deus, é a tua fé que te move. É a fé que te mantém de pé. Porque vou seguir. Oh, meu Deus, é isso que nos mantém de pé. É isso que nos mantém confiantes. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar Nos braços de Jesus. Vou seguir. Exatamente assim, meu Deus. Nos braços de Jesus. Oh, aleluia. Vou levar. Glorifica o nome do Senhor. Levante a sua voz. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheia do Espírito Santo. Eu creio, meu Deus. Vou seguir os passos de Jesus. Vou levar Comigo a minha cruz. Se espinhos ferem Os espinhos são as perdas. eu vou descansar. Os espinhos são as decepções. Nos braços de Jesus. Os espinhos são as tristezas. Ah, meu Deus, coloca o teu bálsamo nessas feridas, desses espinhos que insistem em ferir os pés desse homem de fé, desta mulher de fé, meu Deus. Coloque o teu remédio no nome de Jesus. Vamos sair daqui nesta noite, meu Deus, renovados em Ti. O meu pedido é esse: coloca o teu remédio, trazendo cura nos pés que estão feridos, no coração que está ferido, no nome de Jesus. Somos renovados em Ti, meu Deus, e declaramos que esse é o nosso testemunho de vida, a nossa fé, meu Deus, a nossa fé é o que nos move. A Tua palavra diz que é a nossa fé que nos mantém de pé. A nossa fé, meu Deus, é que renova a nossa esperança. Confiamos em Ti e declaramos que quando estivermos a ponto de desistir, é o Teu Espírito Santo que nos renovará, e nos manterá confiantes, firmes em Ti, meu Deus.
Essa enfermidade não vai sucumbir à tua vida. O Senhor vai te restaurar, creia nisso. O Senhor está restaurando a tua fé nesta noite. Tenha coragem, você que está aqui, você que está em casa, de pedir ao Senhor como pediram os discípulos: Mestre, renova a nossa fé, aumenta a nossa fé, no nome de Jesus. Tenha coragem de pedir isso ao Senhor antes de sair daqui deste lugar, para que o Senhor restaure a tua fé, para que Ele renove a tua fé. Peça isso em oração, como foi ministrado aqui domingo passado, né? Pensando que é verdade. Isso que significa acreditar, né? Seja assim, meu Deus, na autoridade do nome de Jesus, que venha sobre os teus filhos, estes que estão aqui, os que estão longe, que venha uma unção de restauração, meu Deus, da fé que nos mantém de pé, no nome de Jesus. Amém e amém. Aplauda ao Senhor bem forte. Vou seguir os passos de Jesus, vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. Abençoa quem está perto de você, no nome de Jesus. Ore por essa pessoa, ore pela fé dessa pessoa e diga: meu Deus, renove a fé desse meu irmão, dessa minha irmã. Ore, caramassalabás, renove, meu Deus, a confiança, no nome de Jesus. Para essa tua filha persistir, meu Deus, no caminho. Oh, para esse teu filho persistir, meu Deus, na caminhada. Ninguém vai desistir, meu Deus, ninguém, porque o Senhor é quem nos renova. Somos agora renovados na nossa fé, meu Deus. O diabo perdeu mais uma vez. O nosso inimigo perdeu mais uma vez, meu Deus, porque a fé dessa tua filha está sendo renovada agora. O maligno perdeu mais uma vez. Essa família, meu Deus, está renovando a fé mais uma vez. Oh, no nome de Jesus, no nome de Jesus, mesmo os espinhos ferindo os nossos pés, nós vamos continuar seguindo os passos de Jesus, para a glória do teu nome, para a glória do teu nome. Amém e amém. Aplauda bem forte ao Senhor. Oh, glorifique o nome do Senhor. Fale em outras línguas. Glorifique o nome do Senhor. Espírito Santo de Deus, que é quem nos renova. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor, para sempre exaltado. Saia daqui com essa palavra no teu coração. Deixa o Senhor renovar a tua fé. Vai em paz para casa. Não deixa nada nem ninguém arrancar essa fé do teu coração. Haverão outros percalços, mas você está firme no Senhor, amém? Levante as mãos para os céus. Obrigado, meu Deus, por essa noite tão especial na tua casa. Somos renovados na nossa fé e na nossa esperança. Leva-nos em paz, meu Deus, guardados e protegidos, guiados pela tua poderosa mão. Proteja os teus filhos, meu Deus, no caminho de volta. Abençoa essa noite, guarda essa família, no nome de Jesus. O Senhor dê uma sexta-feira abençoada a todos nós, final de semana de bênção, de milagres, tudo para a glória do teu nome. E que nada, nem ninguém tire a paz e a confiança que só o teu Espírito Santo é quem pode colocar no nosso coração, e ninguém pode tirá-la. Ninguém, meu Deus, ninguém. Obrigado por isso. Obrigado pelo renovo que vem dos céus para as nossas vidas. Eu te agradeço. Que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo,
o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do divino e eterno Espírito Santo esteja e permaneça sobre todos, hoje e para sempre. Amém e amém. Aplauda o Senhor. Deus abençoe. Vão em paz.